Vamos dar continuidade à disciplina de elementos de arquitetura. Nessa unidade a gente vai falar sobre o projeto arquitetônico, falando de cada peça gráfica. Desta vez nossa aula é sobre planta baixa. O projeto arquitetônico residencial, ele é composto de 6 peças gráficas básicas, né? 6 tipos, né? Porque planta baixa, a gente pode ter mais de uma planta baixa dependendo do número de pavimentos. É uma planta baixa para cada pavimento. Planta de cobertura, planta de situação, cortes transversais, cortes longitudinais e fachadas. Especificamente, vamos falar da planta baixa nessa unidade, nessa aula. A planta baixa mostra a divisão interna da edificação, com os respectivos ambientes, as medidas desses ambientes, a posição das portas, das janelas, nome, área e nível de cada ambiente, os equipamentos de banheiro, área de serviço e cozinha, que mais tarde a gente vai ver que são o layout fixo, compõem um layout fixo. As plantas baixas normalmente são desenhadas na escala 1:50 e alguns projetos são apresentados com a distribuição do mobiliário, que é o layout. Não é o caso deste que a gente está vendo aí do lado. Ele tem eletrodomésticos básicos e o layout fixo, né, que são os equipamentos hidráulicos. Mas todas as cotas, projeção de cobertura, os níveis, nomes dos ambientes, né, a metragem de cada ambiente e a medida de cada ambiente. Como a planta baixa se origina? A planta baixa se origina de um corte imaginário através de um plano horizontal, como a gente pode ver nessa figura. Um plano horizontal que passa aproximadamente a 1,50 m do piso acabado da edificação e vai cortar paredes, portas, janelas, básculas, permitindo que se visualize os elementos que estão abaixo dessa altura. Equipamentos de cozinha, banheiro, área de serviço, enfim. E até o layout quando ele estiver sendo representado. Então, esse plano horizontal passa a 1,50 m e é como se a parte de cima, né, o que está acima desse 1,50 m fosse retirado por um momento para que se possa ver o que existe embaixo. Então, depois do corte imaginário e da retirada da parte superior, o que a gente consegue ver, né, em perspectiva é essa divisão interna. Tá vendo a abertura do vão, da porta, a folha da porta, a abertura da janela, a esquadria cortada, as paredes cortadas, o piso, báscula cortada, outra janela, né? A gente consegue perceber aqui pilar. Então, a gente consegue ver toda a divisão da casa e o que está sendo cortado e o que está em vista. Então, essa é a vista superior dessa perspectiva. Então, temos aqui a sala, a varanda, banheiro e cozinha, as portas, né, com as aberturas da porta, né, marcada, e a folha da porta, as esquadrias também cortadas. A projeção do que não está se vendo, a cobertura, a gente não está mais vendo aqui, mas é preciso mostrar a projeção dessa cobertura, um elemento que não está visível, mas que precisa ser indicado na planta. Então, fundamentalmente, a gente tem o desenho dos elementos construtivos, paredes, elementos estruturais, pilares, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre os pilares. As aberturas, né, juntamente com as esquadrias, os vãos, portas, janelas e portões. Os pisos, né, as áreas molhadas, degraus, rampas, desníveis, escadas em geral. Equipamentos hidráulicos, bancadas, cubas, louças, chuveiro e tudo que é layout fixo. Layout com mobiliário e eletrodomésticos básicos. Esse layout com mobiliário e eletrodomésticos básicos, ele nem sempre é exigido. E a representação de informações que não são visíveis na planta baixa, mas que é importante que elas existam. O nome dos ambientes, a área útil, posição dos planos de corte verticais, simbologia de representação das aberturas no quadro de esquadrias, as cotas gerais e informações sobre elementos não visíveis, como é o caso da projeção de cobertura, como eu falei no slide anterior.
Aqui nós temos um bom exemplo, bem completo, de planta baixa. É possível observar a sinalização do corte vertical, o nome do corte e a linha dele. A projeção da cobertura, que é um elemento não visível, né, no caso da planta baixa, então ela está representada com a linha tracejada. As janelas cortadas e as medidas dessas janelas, as medidas das portas de largura, né, a janela cortada que é indicando também a medida, porta cortada, nome, área e nível do cômodo, a linha de cota e a própria cota, o título do desenho, a escala do desenho muito importante. Olha aqui um pilar cortado, o piso nas áreas molhadas, a gente tem essa achura representando que é uma área impermeável, com piso impermeável, e temos o piso liso em outros ambientes, né, ou seja, sem nenhuma achura. Outra representação de corte vertical. Então, a planta baixa bem completa. Alguns layouts fixos, uma parte do layout fixo, né? O layout que é móvel, mas são eletrodomésticos básicos. No caso das paredes, né? Vamos começar a falar agora dos elementos. Elas normalmente são desenhadas com a espessura de 15 centímetros, que é a espessura da parede acabada, né? Um tijolo tem largura de 9, mas normalmente depois que ela é rebocada, às vezes revestida, ela fica entre 13 e 15 centímetros. Então a gente representa com 15 centímetros de espessura. Uma parede de tijolos é representada por duas linhas paralelas, sem nenhum tipo de enchimento, e a parede de concreto é representada com a achura de concreto dentro dela. Pode haver algumas variações de acordo com o material que constitui. Eu queria mostrar aqui uma parede a meia altura, por exemplo, que é indicada com traço médio. Por quê? Se o nosso corte passa a 1,50 m, essa parede não foi cortada, então ela está em vista, ela é alvenaria em vista, ela não é alvenaria cortada. Essa alvenaria cortada, bem mais grossa, representada com traço bem mais grosso, ela está sendo cortada. É sempre importante que as paredes de meia altura tenham sua altura representada dessa maneira. H é minúsculo e é usado para representar a altura, que no caso de 100 centímetros. Quanto aos elementos estruturais, as vigas a gente não vai mostrar na planta baixa, eu estou mostrando aqui apenas para que vocês entendam que ela, por também ser feita de concreto, quando a gente for estudar o corte, vamos desenhar dessa maneira, junto, né, aqui a gente tem viga, a gente também tem viga e laje aqui. Aqui em planta baixa é o pilar, que é uma linha mais grossa, né, às vezes mais grossa até do que a própria alvenaria que está sendo cortada, e precisa ser achurada com achura de concreto. A função dos pilares é conduzir as cargas verticais dos pavimentos até as fundações, o que dá estabilidade para a edificação quanto aos esforços horizontais. Eles podem existir isoladamente para suportar cargas de caixa de escada e elevadores, ou podem participar de pórticos de contraventamento, quando são associados pilares e vigas. Esse é um exemplo de planta com lançamento de pilares. No projeto arquitetônico, normalmente a gente lança os pilares de acordo com o posicionamento desejado, mas eles não necessariamente estão dimensionados ainda. Tá? Mas eles já são indicados. Aqui, esse aqui, por exemplo, já está dimensionado, 19 por 40. Então, é um exemplo de planta baixa. Aqui é um exemplo de planta baixa com lançamento de pilares e vigas dimensionadas já de acordo com as solicitações de carga. É só um exemplo, a gente não vai chegar a fazer esse tipo de projeto nessa disciplina ainda. As portas e portões são representados em planta baixa. As folhas, o sentido de abertura, para que se conheça o espaço ocupado pelo movimento dessas portas. Então, a porta pivotante, a porta de abrir, que é a mais comum que nós conhecemos, a porta de correr interna, externa e interna, né? Existe uma porta que passa por dentro da alvenaria, a porta tipo camarão, a sanfonada, o que é muito importante no desenho das portas. Bom, o ideal é que exista uma largura entre
essa quina aqui do cômodo e a porta. Então, a gente chama essa largurinha aqui de boneca. Existe aqui a folha da porta, que é a espessura de 3 centímetros. O vão da porta e essa bandeira ou folha da porta tem o mesmo tamanho. Então, por exemplo, se aqui eu tiver um vão de 70 centímetros, também essa folha precisa ter 70 centímetros. Este é o arco de abertura da porta, para que se saiba qual o espaço que essa porta ocupa, e a linha de desnível. Normalmente, ou pode acontecer, de um ambiente ter um nível diferente de outro. Então, esse desnível precisa ser representado. Mais tarde a gente vai falar desses desníveis. E as janelas são representadas através de uma convenção genérica, ou seja, independe do tipo de abertura da janela, ela vai ser representada assim. O que não acontece nas portas, a gente viu que de acordo com o tipo de abertura da porta, a representação é diferente, mas nas janelas isso não acontece, né? O tipo de abertura vai ser descrita no quadro de esquadrias, ou pode constar da planta baixa, pode se especificar isso, mas normalmente as informações quanto ao tipo de a maneira como ela é aberta, né, acontece no quadro de esquadrias. Isso aqui é uma convenção genérica. Então, o desenho de uma janela, aqui eu coloquei uma janela inserida na alvenaria, claro. Então, aqui a gente tem a linha mais grossa como sendo da alvenaria, que é a alvenaria cortada, é uma linha grossa. O peitoril da janela, que é uma alvenaria em vista, tem a linha fina. Como a gente viu naquele desenho anterior, se o peitoril das janelas normalmente tem entre 1 e 1,10, eles não são cortados. Então, quando o plano de corte horizontal passa, esse peitoril está em vista. Por isso que ele é desenhado mais fino do que a própria parede que está sendo cortada. Já a esquadria está sendo cortada pelo plano horizontal. Então, ela é desenhada com uma linha média e a espessura entre as linhas é de 3 centímetros. Então, aqui uma explicação básica, né, rápida, de por que essa linha do peitoril fica em vista. Então, o plano horizontal da janela, o plano horizontal da planta normalmente corta a janela, que a gente consegue ver todo o vão da janela. A 1,50 o peitoril está aqui intacto, ele não foi cortado, mas a alvenaria foi. A esquadria que está aqui também será cortada, como a gente pode ver nesse desenho. Então, exatamente o que a gente viu no slide anterior, a parede grossa cortada, a janela em si, que é a esquadria, cortada, e aqui o peitoril, né, que são linhas de alvenaria em vista porque não foram cortados. Em alguns casos de básculas altas, por exemplo, que estão acima de 1,50 m, pode acontecer, a gente precisa indicar que essa báscula existe, mas ela não foi cortada. Como que eu indico? Eu indico com as duas linhas de alvenaria passando retas, né, como se não houvesse nenhuma janela, e o vão, a indicação do vão aqui tracejado e também da esquadria tracejado, tá? Não vou representar nunca esse peitoril baixinho aqui em vista. Ele vai ser, a linha de alvenaria grossa, ela vai passar direto. Para indicar o dimensionamento das esquadrias, a gente vai utilizar sempre o padrão de largura por altura, como acontece aqui na porta. A porta tem largura de 80, que é o que a gente consegue perceber na planta baixa, mas a altura de uma porta, de uma janela, né, da esquadria em si, a gente não consegue saber através da planta baixa. Então, é preciso especificar. Ela tem 80 de largura, como a gente pode ver, e 2,10 de altura essa porta tem. Essa janela tem 80 de largura e 60 de altura. Então, essas especificações são colocadas aqui, junto de cada esquadria que é representada em planta baixa. Esse é o quadro de esquadrias, né? Porque a gente pode usar essa medida que a gente mostrou aqui, ou pode usar um código, né?
P1, P2, para cada porta que tem a largura de 60, altura de 2,10, claro, não tem peitoril, é de madeira e de abrir, eu posso chamar de P1. Ou P2, uma porta que tem 80, 2,10, seja de madeira, seja de abrir, a quantidade eu posso especificar de acordo com o projeto, claro, mas portas com características iguais podem ter códigos iguais. Então, P2 a gente pode ter mais de uma. Aqui eu tenho o exemplo da J2, é uma janela de 1,20 m de largura por 80 de altura, com peitoril de 1,30 m. O material é madeira, é uma janela de correr de 2 folhas. Ok? Então, se eu tiver 10 janelas com essas características, todas se chamarão J2. O peitoril pode e deve ser especificado também nas janelas, nas portas não, porque as portas não têm peitoril. Vocês sempre me perguntam isso, então eu gosto de falar. Então, aqui, comprimento, ou seja, a largura aqui, a altura da janela, que a gente não consegue perceber em planta baixa, e o peitoril, que também não conseguimos perceber em planta baixa. Então, o ideal é que se represente dessa maneira, ou dessa maneira. Essa é uma representação simplificada, mas fica faltando uma informação, né, que é a informação do peitoril, e isso pode atrapalhar na hora de desenhar o corte da edificação quando só se tem a planta baixa. Os ambientes precisam ser nomeados, a área útil precisa estar escrita para que não se tenha que calcular isso de acordo com as cotas, e o nível dos ambientes é importante, lembrando que o nível ele só é perceptível no corte, então é preciso que essa informação apareça na planta baixa. Então, é indispensável que se coloque essa denominação do cômodo, área útil interna e o nível em todos os ambientes de acordo com a finalidade. Aqui eu coloquei um padrãozinho, né, que aparece no meio, geralmente centralizado, né, no meio do cômodo, e as letras de eixo vertical, nunca inclinado, o tamanho das letras entre 3 e 5 milímetros. As letras vão indicar que indicam a denominação podem sempre ser maiores. A indicação da área sempre deve constar, né, uma medida em metro quadrado, com precisão de 2 casas decimais depois da vírgula. As letras são padronizadas conforme a NBR, caligrafia técnica, que nós já aprendemos, sempre na horizontal, sentido de leitura do projeto, e a área deve ser sempre colocada abaixo da denominação. Aqui, um padrão de altura de letra, então 3 milímetros para a sala, para o nome do ambiente, 2 milímetros para a área do ambiente, para a metragem, 2 milímetros de altura aqui para o nível, né, desse ambiente. Então aqui também temos, a gente consegue perceber, aqui não está tão perceptível, né, a diferença, mas aqui a gente consegue ver direitinho essa diferença. Tem que deixar um espaço de pelo menos 1 milímetro para que esse texto não fique todo colado e fique de difícil leitura. Bom, os níveis dos ambientes são cotas altimétricas dos pisos, sempre em relação a uma determinada referência de nível pré-fixado igual a 0. Quem pode ser esse 0? Esse 0 pode ser o nível mais baixo da casa ou pode ser o terreno. Normalmente se usa o terreno como nível 0, tá? Colocados dos dois lados de uma diferença de nível, então se eu tenho um ambiente com um nível e outro com outro, eu preciso colocar o ambiente nos dois níveis. Desculpa, preciso colocar o nível nos dois ambientes. Evitar repetição de níveis próximos em planta. Não marcar níveis em escada, senão a gente vai ter que colocar um nível em cada degrau. Algarismos padronizados pela NBR, ou seja, o uso da caligrafia técnica e escrita horizontal. E a colocação do sinal de positivo ou negativo antes da cota de nível também é um padrão interessante. Então, aqui um exemplo, né, de uma planta com nome do compartimento, o ambiente, a área e o nível, ok? Nível em metro, tá vendo? Ponto 15, né? Já que a gente tá dando a área toda em metro, todas as informações aqui estão em metro.
Os pisos podem ser representados de duas maneiras, já até comentei no começo da apresentação. Pisos de áreas sociais de edificação onde não são exigidas achuras, quando é um projeto arquitetônico legal, não executivo, né? Então, e pisos, então esse é um piso comum, e os pisos de área molhados, que são impermeáveis, né? Então a gente precisa representar com uma achura que não precisa ser fiel ao tamanho da cerâmica. Então, áreas molhadas como banheiro, área de serviço, cozinha, são áreas laváveis, elas precisam que essa representação aconteça, né? Então, é uma achura quadriculada. Qual é a função do layout numa planta baixa? O layout é um elemento interessante na planta baixa, porque através da representação do mobiliário de eletrodomésticos básicos, além, claro, do layout fixo, sobre o qual já falamos, que precisa ser representado obrigatoriamente, o intuito desse layout móvel, cama, armário, mesa de cabeceira, tá vendo? Um sofá, o intuito é compreender o que cabe nesse ambiente e a circulação resultante da interferência desse mobiliário, se ela está suficiente, se não. Então é algo que funciona bastante para que se entenda o projeto. Os equipamentos hidráulicos têm que ser locados na posição correta para facilitar a execução do projeto hidrossanitário, que é um projeto executivo feito depois do projeto aprovado em prefeitura. Vaso sanitário, lavatório, tanque, chuveiro, né? Posso representar a bancada com a cubo, uma banheira de hidromassagem, enfim, tudo que precise de conexão sanitária, conexão hidráulica, precisa aparecer no projeto para que o projeto hidrossanitário seja feito com precisão. E os elementos não visíveis, que precisam ser representados, são elementos importantes como a escada, por exemplo. A escada ocupa um bom espaço, né? Ela é um elemento importante, né? Claro, quando a gente tem mais de um pavimento, ou até na entrada, né? Um degrau, um desnível, né? Que não esteja aparecendo, mas a escada, básculos, cobertura, uma iluminação zenital que, né, esteja acontecendo ali na cobertura, o reservatório superior, são elementos não visíveis, mas que a representação é importante. Então, são representados com linhas tracejadas, de espessura fina, mas precisam ser representados. Uma curiosidade é que a escada, ela é representada, aqui a gente tem um nível térreo, né? E essa escada está levando ao próximo pavimento. É possível perceber que uma parte está em linha cheia e outra parte está em linha tracejada. Isso acontece porque, como o corte horizontal passa a 1,50 do piso acabado, essa escada começa, né, no piso acabado. Então, eu represento com linha cheia os degraus que chegam, né, alcançam esse 1,50 m, e os outros que estão acima desse plano de corte horizontal são representados com linhas tracejadas, porque eles já não estão visíveis abaixo de 1,50 m. Bom, para a concepção da planta baixa, existem normas para o dimensionamento de ambientes, no intuito de que cada ambiente tenha atendido a necessidade básica para a qual ele é destinado. Então, né, os fluxos precisam ser respeitados e existe uma metragem mínima. Então, no intuito de orientar esse dimensionamento na concepção dos projetos arquitetônicos, existe o Código de Edificações, que é uma lei municipal que disciplina, além de procedimentos administrativos de documentação, dentre outras coisas, as regras a serem obedecidas na concepção do projeto, principalmente quanto à metragem, locação de aberturas. Aqui, nesse momento, a gente vai falar apenas sobre iluminação e ventilação e o dimensionamento dos ambientes, tá? Coloquei a imagem dessa lei aí, 4.821, que é o Código de Edificações do município de Vitória, também conhecido como Código de Obras. O objetivo é garantir condições mínimas de segurança, conforto, higiene e salubridade das edificações. Bom, como pressuposto básico, toda unidade, para ser classificada como residencial, tem que ter, no mínimo, espaços destinados a repouso, instalação sanitária, preparo de alimentos. E pelo menos um vaso, um lavatório e um chuveiro. Então, e esses compartimentos, eles vão se dividir em 4 grupos.
A, B, C e D. Então, cada grupo vai ter exigências específicas também. A gente vai mostrar algumas a seguir. Então, os grupos nos quais se dividem os compartimentos de A a D, no A temos os compartimentos que são destinados a repouso, estar, refeição, estudo, trabalho, reunião, prática de exercício ou esporte. O grupo B, que são compartimentos que são destinados a depósitos em geral que tenham uma metragem maior do que 2,50 m, varandas, terraços, cozinhas, copas e áreas de serviço e salas de espera com metragem menor do que 7,5 m². Compartimentos do grupo C, que são compartimentos cujo uso é destinado a depósitos também, só que depósitos com metragem menor que 2,50 m², instalações sanitárias, vestiários, circulação, garagens e outros que necessitem de ventilação e iluminação artificiais. E o D são compartimentos destinados a abrigar equipamentos, casa de máquinas, casa de bomba, central de ar-condicionado, entre outros. Então, falando especificamente do grupo A, que o uso é destinado a repouso, estar, refeição, estudo, trabalho, reunião e prática de exercício físico ou esporte. Dimensionamento mínimo é de 7,5 m². Se houver 3 dormitórios, esse terceiro dormitório pode ter 4 m². O pé direito mínimo tem que ser 2,60 mínimo. E tem que ser possível a inscrição de um círculo de diâmetro igual a 2 metros no plano do piso em qualquer um desses cômodos, tá? Pode-se fazer um cômodo maior? Claro, a gente está falando aqui de exigências mínimas, tá? Exigências mínimas, inclusive quanto à ventilação e iluminação. Se quiser fazer janelas maiores, maior número de aberturas no mesmo cômodo, sim, não há problema em fazer. Mas não se pode fazer menor do que o Código de Edificações permite. Então, quanto à iluminação e ventilação, 1/8 da área do piso, então eu pego essa área desse ambiente divido por 8, tem que dar no mínimo 0,60 m² e tem que ser orientada para o exterior. As áreas de ventilação, metade da área de iluminação. As áreas podem ser reduzidas em até 30% se estivermos falando de aberturas zenitais, ou seja, aberturas no teto. A profundidade do ambiente não pode ser superior a 4 vezes a largura mínima. Isso porque a ventilação e a iluminação perdem a efetividade nesse caso. Bom, então, como eu tinha dito, quando tiver mais de 2 compartimentos de repouso, um deles pode ter área mínima de 4 m². A ventilação e a iluminação são proporcionadas pelo afastamento de frente, logradouros públicos ou área principal. É o ideal. Grupo B são depósitos, com áreas maiores que 2,5 m², varandas, terraços, cozinhas, copas, áreas de serviço e salas de espera com áreas menores que 7,5 m². Bom, quanto ao dimensionamento, pé direito mínimo de 2,30 m, é preciso que se permita a inscrição de um círculo de diâmetro de 80 centímetros nas varandas, 1,30 m nas áreas de serviço e 1,50 m para os demais compartimentos. Quanto à iluminação e ventilação, a mesma coisa do grupo A, proporcionadas pelo afastamento frontal, logradouros públicos ou área principal. Área de iluminação 1/8 da área do piso, também com medida mínima de 60 cm², podendo ser feita através de outro compartimento. Área de ventilação também metade da área de iluminação e as áreas podem ser reduzidas também até em 30% quando se tratar de aberturas zenitais. A profundidade do ambiente também não pode ser superior a 4 vezes a largura mínima em função da perda de efetividade dessa iluminação e dessa ventilação. O grupo C, que são depósitos em geral também, só que com área menor do que 2,50 m², instalações sanitárias, banheiros, vestiários, circulações em geral, garagem e outros que precisem de ventilação e iluminação artificial.
Então, pé direito mínimo também de 2,30, inscrição de um círculo de diâmetro de pelo menos 80 centímetros precisa ser possível. Iluminação e ventilação devem ser proporcionadas pelo afastamento de frente, laterais ou de fundos, por meio de outros compartimentos, por dutos de exaustão vertical ou horizontal, ou ainda por meios mecânicos, que são aquelas ventilações que a gente chama de ventokit, né? O nome comercial é ventokit, mas que são aquelas ventilações mecânicas, são os exaustores. A abertura mínima de 1/15 da área do compartimento, sendo um mínimo de 0,25 metros quadrados. No caso das garagens, aberturas em pelo menos 2 paredes opostas ou nos tetos, junto a essas paredes. O grupo D é destinado a abrigar equipamentos, né? Então são casas de bombas, casas de máquinas, centrais de ar-condicionado, dentre outros. O dimensionamento, né, feito por vãos de ventilação e de iluminação, são objetos de regulamentação por meio de normas ou legislação específica. No caso de casa de bombas, casa de máquinas, normalmente tem uma regra específica, inclusive de acordo com a potência, com a quantidade de calor que cada equipamento desse gera. A central de ar-condicionado, né, depende da potência do ar-condicionado, de quanto calor ele vai gerar, da ventilação que ele mesmo precisa. Então, não existe aqui no Código de Edificações uma determinação em relação ao dimensionamento e à ventilação desses compartimentos. O que é uma área principal? Uma área principal, quando fechada, ela tem que ter área mínima de 10 metros quadrados e permitir a inscrição de um círculo de diâmetro D, que vai ser calculado assim, ó. D vai ser igual a 2 mais a altura do piso, né, a altura do pé direito, de piso a piso do ambiente a ser iluminado, sobre 6. Quando a área principal é aberta, ela tem que permitir a inscrição de um círculo de diâmetro D, que é calculado assim, ó. D é igual a 1,50 mais a altura de piso a piso, que é o pé direito do ambiente a ser iluminado, sobre 6. Então, as áreas são consideradas abertas quando a ligação com o logrador ou a rua possuir uma largura mínima de 1 metro. Uma área secundária tem que ter uma área mínima de 6 metros quadrados e permitir a inscrição de um círculo de diâmetro D calculado dessa maneira. D igual a 1,50 mais a altura de piso a piso do ambiente a ser iluminado sobre 10. Importante saber que as instalações sanitárias não podem ser ventiladas através de compartimentos destinados a preparo e consumo de alimentos, né? Ou compartimentos classificados no grupo A. Então, né, eu não posso ter uma área secundária com abertura para um quarto, para uma sala, para uma cozinha. Isso é muito importante. Qualquer ambiente que tenha qualquer equipamento que funcione a gás precisa de ventilação permanente. Por isso, inclusive, foram proibidos os aquecedores a gás dentro dos banheiros, né? Porque as pessoas acabavam tendo problemas de sufocamento e às vezes até óbito. É permitido projetar aberturas excedentes em quaisquer compartimentos. Como eu falei no começo, você não precisa fazer uma abertura do tamanho que o Código de Obras exige. Você pode fazer maior, você não pode fazer menor. As aberturas voltadas para divisas do lote não podem ter qualquer um de seus pontos situados a menos de 1,50 da divisa. Ou seja, se você vai abrir uma janela para a divisa do seu lote, né, que vai dar para o lote de outra pessoa, você precisa ter um afastamento mínimo de 1,50 para poder fazer essa abertura. Eu não posso abrir uma janela, uma báscula, nada voltado para o terreno do vizinho, se a distância do muro do vizinho até a minha edificação não for de 1,50 pelo menos. Aqui as referências bibliográficas do que utilizamos para essa aula. Né? Se vocês precisarem de qualquer orientação, podem recorrer a elas ou, claro, a nós para tirar dúvidas. Agradeço, né, por terem assistido essa aula e estamos à disposição para tirar e sanar quaisquer dúvidas.